E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, você já sabe, nós iniciamos o estudo sobre teoria dos conjuntos e, para este momento, nós estaremos apresentando para vocês alguns exercícios comentados. E, claro, né, a gente sempre avisa para você que essas aulas estão gravadas, todas disponíveis para você lá no nosso canal oficial, lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias. Quando você acessar, você vai ter todo o conteúdo à tua disposição. E quando eu falo de todo o conteúdo, eu estou falando conteúdo de ensino médio, tá? Porque lembra, aqui o nosso projeto é o Fica em Casa Aprendendo, tá bom? Então vamos começar nosso exercício comentado e aqui temos a primeira questão que tem o seguinte enunciado. Sendo o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2, o conjunto B formado pelos elementos 2 e 3, o conjunto C formado pelos elementos 1, 3 e 4, e também temos o conjunto D, que é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Nós precisamos classificar em V para verdadeiro ou F para falso cada sentença e, à medida do possível, né, vamos fazer as justificações, tá? Para cada opção. Vamos lá para a primeira. Na primeira, olha só como está posto. A está contido em D. Então, veja que aqui nós já temos uma relação entre dois conjuntos, tá? Olhando para o conjunto A, que é formado pelos elementos 1 e 2, e olhando lá para o conjunto D, que é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, o que a gente consegue perceber? Todos os elementos de A fazem parte também do conjunto D. Então, gente, para essa primeira aqui, nós já podemos dizer que se trata de verdadeiro. Por quê? Porque o elemento 1, que é de A, também é do conjunto D. E, por sua vez, o mesmo acontece com o elemento 2. Também pertence a ambos os conjuntos, conjunto A e conjunto D. Então, veja, para a gente estabelecer, né, fazer essa relação entre esses dois conjuntos, uma vez que está dizendo, que está perguntando, na verdade, né, se o conjunto A, aqui no caso, para o nosso exemplo, está contido no conjunto D, é nesse sentido que eu vou fazer a análise. Eu vou olhar todos os elementos envolvidos de cada conjunto e vou perceber se essa relação aqui, né, se mantém, se todos os elementos de A também serão elementos, no caso aqui, do conjunto D. Se por acaso tiver algum elemento que faça parte somente de um dos conjuntos, aí a gente já vai ter que informar uma outra coisa. No caso, já seria falso. Nesse caso aqui, não, está tudo certinho, tá bom? Vamos ver agora a B. Lá na B está dizendo que A está contido em B. Então, mais uma vez, vamos fazer a análise. Ó. Conjunto A, elementos 1 e 2. Conjunto B, elementos 2 e 3. Epa, bem aqui a gente já identificou um pequeno problema. Lembra que para A estar contido em B, todos os elementos de A necessariamente também precisarão ser elementos de B. E olha o que está acontecendo, o 1. Quando eu faço a análise do 1, olhando lá no conjunto B, o 1 já não está lá. Significa dizer, gente, que para esse caso aqui é falso, justamente porque o elemento 1 só faz parte do conjunto A e não do B, tá? Então, lembra, para que eu diga que é verdade, eu tenho que olhar todos os elementos e ambos os conjuntos. No caso, aqui, ó, o 1 não está em ambos os conjuntos, tá bom? Então, passemos aqui para uma próxima, aonde está dizendo o seguinte: B está contido em C. Gente, mesmo raciocínio das outras duas, tá? A gente vai observar todos os elementos e identificar se estão nos dois conjuntos ditos. Olhando para B, os elementos de B são 2 e 3. Olhando para C, bom, o 2 não está lá, né? Então, perceba que o 3, ok, mas o 2, então, acabou que foi o mesmo raciocínio da letra anterior, né? Nós temos um elemento aqui que não faz parte dos dois conjuntos. No caso, que elemento é esse? É o 2. Ele pertence apenas ao conjunto B, mas não ao conjunto C. Não pertence ao conjunto C. Logo, bem aqui para essa letra C, mais uma que é falsa, tá bom? Vamos passar para a próxima letra. Na letra D, olha só agora como está sendo dito. Agora não é mais está contido, e sim contém, tá? Então, veja,
D contém B. Então, significa dizer que é como se eu estivesse fazendo análise de trás para frente, tá? Significa dizer que olhando para o conjunto D, eu tenho que perceber, identificar todos os elementos de B, tá? Seria a mesma coisa se, por acaso, estivesse escrito assim: B está contido em D. Sim, belezinha, tranquilo, tá? Mas, quando tem o contém, veja que não é, vamos dizer assim, o conjunto maior aqui, como está posto, não é o segundo conjunto, e sim agora o primeiro, tá bom? Então, olhando lá para o conjunto D, elementos 1, 2, 3, 4. Olhando para o conjunto B, elementos 2 e 3. Bom, tudo tranquilo, né? O 2 está lá no D, o 3 também faz parte do conjunto D. Então, para esse caso aqui, ó, perfeito. É verdade, justamente porque a gente acabou até de falar, mas vamos para reforçar, tá? O 2 está em B, o 2 também está em D. E o mesmo acontece tanto com o número 3, que está em B, assim como o 3 também está no conjunto D, tá? Então, verdadeiro, tudo bonitinho. Passemos agora para mais uma, tá? Vamos analisar. Está afirmando aqui que os conjuntos C e D são iguais. Ora, para que os conjuntos sejam iguais, eu tenho que ter, né, os mesmos elementos. Inclusive, óbvio, se são os mesmos elementos estão na mesma quantidade. Então, olha ali para cá. 1, 3 e 4, eu tenho 3 elementos. Lá no outro, no D, 1, 2, 3 e 4. Então, está faltando elemento em C para que sejam iguais. No caso, está faltando o número 2, né? O elemento 2 aqui no conjunto C. Então, para esse caso aqui, ó, mais uma que é falsa. Por quê? Porque o 2 ele está no conjunto D, mas ele não pertence ao conjunto C. Então, esses conjuntos eles não são iguais, tá bom? Vamos ver mais uma? Olha só. Está afirmando aqui que o conjunto A não está contido no conjunto C. Quem é mesmo conjunto A? Conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2, tá? E o conjunto C? 1, 3 e 4. Gente, isso é verdadeiro ou falso? Está dizendo que não está contido. De fato, é verdadeiro. Justamente por quê? Porque o 2, que é um elemento lá do conjunto A, ele não faz parte, ele não é elemento, ele não pertence ao conjunto C. Então, né, feita essa análise, a gente acabou concluindo que, de fato, A não está contido no conjunto C. Tranquilo? Então, dando continuidade aí, já passamos para a segunda questão. Acompanha comigo aqui a leitura. Está sendo perguntado justamente qual das igualdades é que são as verdadeiras. Então, temos aqui algumas, né? A primeira, conjunto formado pelos elementos A e A mais uma vez. Depois, né, tem os outros elementos B e B novamente, tá? Então, eu tenho esse conjunto aqui, eu tenho 5 elementos, tá? E o A se repete assim como o B. Então, está dizendo para nós que isso é igual ao próprio conjunto A e B. Então, o que a gente pode dizer? Que é verdade. Por quê? Porque na nossa aula anterior, onde nós estávamos estabelecendo essa relação de igualdade entre conjuntos, o que a gente disse lá? Que a gente tem que optar pela representação mais simples. E das duas colocadas aqui, qual que é a representação mais simples? A segunda delas. Por que mais simples? Porque eu não estou colocando elementos repetidos, tá? Essa primeira representação aqui é uma representação que você, né, pode dizer que é a não tão simples, porque você está até colocando os elementos repetidos. Você vai ver em alguns exemplos também por aí, talvez, né, você encontra aí pesquisando em outros locais, você vai ver que pode até aparecer alterando a ordem. A, B, A, B, A. Vai deixar de ser o mesmo conjunto? Não, gente, não vai, tá? Então, todas as vezes que nós estivermos fazendo a representação por enumeração de elementos, que é o caso aqui, tá? Nós estamos identificando todos os elementos, colocando entre chaves e separando eles com vírgulas. O que a gente tem que optar sempre? Pela representação mais simples. Por acaso, pode acontecer
dos elementos se repetirem quando você está fazendo a coleta das informações. Mas nem por isso você é obrigado a colocar eles repetidos, como nesse caso aqui, tá? Então, sempre opte pela escrita, pela representação mais simples do conjunto, até para ficar mais claro para você, tá bom? Continuando aí, conjunto B, olha só como ele está posto aqui. Formado pelos números x, tais que o x ao quadrado igual a 4, e isso está sendo afirmado que é igual a x tal que x é diferente de zero e também, né, que x ao cubo menos 4x igual a zero. Então, veja, eu tenho aqui, né, uma igualdade aonde eu preciso identificar quem é ou quais são, né, esses valores que vão estar aqui no local do x, de maneira que satisfaça todas as condições que foram postas aqui. Então, veja, a primeira delas aqui, nessa primeira representação de conjunto, por uma propriedade, no caso, né? Então, foi afirmado assim, ó, x ao quadrado igual a 4. Então, bem aqui, por essa escrita, né, a gente já conclui, tirando a raiz quadrada nos dois membros, tá? Que a raiz quadrada do x ao quadrado é o próprio x. E a raiz quadrada do 4, eu tenho duas opções. Eu posso ter o mais 2 ou o menos 2. Veja que bem aqui eu tenho duas opções, né, no caso, para a resposta, para valor de x. E aí eu já vou, né, passar para a segunda parte. Lá na segunda parte, está sendo afirmado para mim, claro, que o x ele é diferente de zero, tá? E está sendo afirmado também que x ao cubo menos 4x igual a zero. Então, bem aqui eu já começo, né, o meu processo de resolução. Como isso? Eu estou colocando x em evidência, tá? Então, olha como ficou. X que multiplica x ao quadrado, né? Porque se você fizer a multiplicação, você vai encontrar o mesmo termo. O x ao cubo é a mesma coisa que x vezes x ao quadrado, tá bom? Então, continuando aí para o próximo termo, menos, sinal de menos repetido, tirando esse x aqui porque ele só aparece uma vez, e aí, novamente, tá? Quando nós colocamos um termo em evidência, significa dizer que quando eu faço a multiplicação, eu encontro a escrita que eu tinha lá no comecinho. Então, vamos fazer a volta aqui, cálculo mental? Acompanha comigo. X vezes x ao quadrado dá quem? X à terceira. Perfeito. Depois, x vezes menos 4 dá quem? Menos 4x. Então, tá tudo direitinho, tá? É a mesma escrita, eu só coloquei o x em evidência, tá? E continuei aqui com o igual a zero. O que aconteceu agora? Acompanha comigo. Eu tenho uma multiplicação que dá zero. Ora, se numa multiplicação eu tenho o resultado zero, no caso aqui para dois fatores, significa dizer que ou o primeiro fator, o x, ou o segundo fator, o x ao quadrado menos 4, vai ter que ser zero, né? Porque em uma multiplicação que resulta em zero, um dos termos automaticamente vai ter que ser o próprio zero. Continuando aí, ó, quando eu faço x igual a zero, bem aqui, opa, não pode por quê? Porque foi condição, gente, ó. Aqui já foi determinado que o x tinha que ser diferente de zero. Então, bem aqui, ó, para essa tentativa aqui de fazer x igual a zero, bem aqui já não vai servir, já não vai dar certo. Então, para essa aqui, x igual a zero não vai ser usado, tá bom? Justamente por conta dessa condição que já foi afirmada, tá? E eu tenho a outra, né? O outro fator, x ao quadrado menos 4 igual a zero. E aí, gente, ó, acompanha comigo. Eu tenho esse menos 4 aqui no primeiro membro, certo? Quando eu mudo lá esse termo, menos 4, lá para o segundo membro, eu vou ter x ao quadrado igual a 4. Gente, você já viu isso? Olha onde apareceu, ó, bem aqui. Coincidiu com o mesmo procedimento de cálculo. Então, quando chegou nesse ponto aqui, que nós já identificamos essa linha de cálculo, automaticamente nós já identificamos também a resposta para o x. Eu também tenho que o x vai poder ser ou mais 2 ou menos 2, tá? E aí, o que acontece? Bom, da forma como foi posta aí, né, eu já posso concluir que sim, é verdade. Por quê? Porque aquele resultado que eu encontrei para a minha primeira representação de conjunto,
nesse caso aqui, ó, foi antes desta igualdade, tá? Então, bem aqui, para isso, eu encontrei x podendo ser ou mais 2 ou menos 2. Após esta igualdade, né, fizemos os nossos cálculos também e coincidiu o mesmo valor, o mesmo resultado para o x. Significa dizer, então, que, nesse caso aqui, tudo bonitinho, verdadeiro, tá bom? Vamos continuar aí com a próxima. Olha só. Na letra C, está sendo afirmado que esse conjunto aqui, composto, né, formado pelos elementos x, tais que, ou tal que, 2x mais 7 é igual a 11, está sendo afirmado que essa representação aqui corresponde ao conjunto unitário, né, que tem o elemento 2. Pronto. Então, o que a gente tem que fazer? Mesmo raciocínio, tá? Eu vou pegar aqui, vou trabalhar com o primeiro conjunto, vou encontrar a minha solução e essa solução vai ter que ser igual à que já está posta lá no segundo conjunto, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? 2x mais 7 igual a 11. Gente, o mais 7 está lá no primeiro membro, então eu vou mudar ele de membro. E lembra, todas as vezes que você mudar um termo, um elemento de membro, automaticamente o sinal dele também vai ser alterado. Se ele é positivo, fica negativo. Se por acaso ele fosse negativo, ficaria positivo, tá bom? É sempre com esse raciocínio. Então, eu vou ter o quê? 2x vai permanecer no primeiro membro, o mais 7 ficou lá no segundo membro, portanto, com menos 7 agora. O que eu vou fazer? 11 menos 7. Quanto que dá 11 menos 7? Ora, dá 4. Logo, eu tenho 2x igual a 4. E aqui eu sigo o mesmo raciocínio, gente. Ó, o 2 está multiplicando a variável x. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Significa dizer que eu estou botando uma barrinha de divisão aqui em ambos os termos, tá? Primeiro membro e segundo membro, e dividindo todo mundo por 2. Isso é a mesma coisa de dizer que o 2 que está multiplicando vai passar para o outro membro com a operação inversa, tá? Mas, na verdade, eu estou dividindo ambos pelo mesmo valor, tá? Que no caso é o 2. Então, eu vou ter 2x dividido por 2, que é o próprio x, e 4 dividido por 2, que dá o 2. Olha o que aconteceu, gente, o resultado. Do primeiro membro, primeiro conjunto, temos como resposta o 2. E lá, o segundo conjunto, olha o que aconteceu. Conjunto unitário, o mesmo elemento, 2. Então, para essa letra C, também afirmamos que ela é verdadeira, tá bom? Passemos agora para mais uma letrinha. Olha como ela está colocada aqui. Gente, esse conjunto que está aqui representado na letra D, ele é formado pelos números x, tal que x é menor do que zero e x é maior ou igual a zero. Gente, não tem elemento que satisfaça essa condição. Eu não tenho um número que possa ser menor do que zero e, ao mesmo tempo, maior ou igual a zero. Tá? Então, como não existe esse resultado, esse valor, esse elemento, significa dizer que, para esse caso aqui, né, eu não vou ter nada, nenhum elemento que substitua. Portanto, o conjunto ele é vazio. E aí, isso é verdade ou isso é mentira? Bom, pela própria análise, né, acabamos de perceber que eu tenho um conjunto classificado também, né, uma afirmação classificada como verdadeira, tá? Passemos agora para a terceira questão. Gente, tá, lembra que lá na segunda questão ele perguntou quais eram verdadeiras. Então, todas, né? Todas foram verdadeiras, tá? Mais uma vez, eu preciso dizer, né, se é verdade ou não, de acordo com as afirmações, com as sentenças. Olha só essa primeira aqui. Agora eu vou fazer, né, uma comparação com elementos. Na letra A está me dizendo que o 0 pertence ao conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E aí, gente? Na letra B, ó, e na letra C, vou logo apresentar algumas para vocês, tá? Aqui para a letra B, o conjunto A pertence ao conjunto AB e o vazio pertence ao conjunto formado pelo 0. Na letra D, o 0 pertence ao conjunto vazio. Gente, aqui na primeira, tranquilo, né? É verdadeiro. Nós percebemos que o elemento está no conjunto. Na segunda, gente, ó, eu não posso usar pertence comparando conjunto e subconjunto, no caso. Aqui, eu necessitaria usar um outro símbolo, que é o está contido, tá? Então, para esse caso aqui da letra B,
Falso. Na letra C, também é falso, mais uma vez pelo mesmo motivo, eu estou comparando conjuntos, então está contido. Por fim, na letra D, mais uma que é falso, no vazio não tem elemento nenhum, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, manda uma mensagem para a gente, estamos sempre à disposição. Um beijão para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!